A mente está sobrecarregada, o cansaço mental se acumula e a sensação de estagnação só aumenta. Mesmo com tantas horas de estudo, a informação parece não fixar, o foco escapa com facilidade e a motivação vai se apagando aos poucos. É como se o esforço não estivesse dando retorno, e isso pode ser frustrante. Mas a verdade é que o problema não está na sua capacidade de aprender, e sim na forma como você está tentando fazer isso. A boa notícia? A neurociência já revelou caminhos claros, práticos e eficazes para virar esse jogo. Aprender bem não é sobre estudar mais, mas sim estudar melhor. É sobre entender como o seu cérebro funciona, como ele responde a estímulos, pausas e repetições. Quando você adota estratégias comprovadas, como alternar entre foco e relaxamento, combater a procrastinação com técnicas certas, evitar estudar em cima da hora e praticar a recordação ativa, tudo começa a mudar. O cansaço dá lugar à clareza, a ansiedade cede espaço para a disciplina, e o conteúdo que antes não entrava começa finalmente a se fixar. Você não precisa se afogar em páginas sublinhadas ou passar noites viradas tentando compensar o tempo perdido. O que você precisa é de método, e é isso que este conteúdo vai te entregar. 4 estratégias cientificamente validadas que podem transformar sua forma de estudar e melhorar drasticamente sua produtividade nos estudos. Tudo explicado de forma simples, prática e com exemplos aplicáveis à sua rotina, seja você estudante, concurseiro, profissional ou autodidata. Este é o momento de organizar a mente, desenvolver disciplina mental e transformar conhecimento em algo real, aplicável e duradouro. Está pronto para mudar a forma como você aprende? Então preste atenção. O que vem a seguir pode ser exatamente o que faltava para destravar seu potencial. Muita gente acredita que estudar bem é passar horas seguidas debruçado sobre os livros, em total concentração. Mas a neurociência mostra outra realidade. O cérebro alterna naturalmente entre 2 modos de operação. E saber aproveitar essa alternância pode ser a chave para um aprendizado ativo e realmente eficiente. O chamado modo focado é aquele que usamos quando estamos plenamente atentos, resolvendo um problema de matemática, por exemplo, ou lendo um texto difícil. Já o modo difuso é mais relaxado, acessado quando estamos caminhando, tomando banho ou mesmo descansando. É nesse estado que surgem os famosos insights. Para aprender de verdade, o cérebro precisa desses 2 tempos, o de absorver e o de digerir. Imagine uma situação comum. Você está travado num exercício de física há meia hora. Começa a se sentir frustrado e, mesmo forçando, nada flui. Em vez de insistir, o mais produtivo pode ser levantar, respirar, fazer uma caminhada curta ou até mudar para uma matéria completamente diferente. Essa transição do modo focado para o modo difuso permite que novas conexões neurais se formem, muitas vezes levando à compreensão espontânea de algo que parecia impossível minutos antes. Essa estratégia é uma forma poderosa de aplicar técnicas cognitivas para evitar a procrastinação e manter a concentração fluindo ao longo do estudo. Alternar dessa forma também previne o esgotamento mental e ajuda a manter a disciplina mental a longo prazo. Estudos em neurociência mostram que o aprendizado de longo prazo depende da consolidação da memória, um processo que ocorre justamente quando não estamos tentando aprender ativamente. Por isso, inserir pausas intencionais ao longo do dia, e até cochilos curtos, não é perda de tempo. É parte do processo. E não apenas isso. Praticar exercícios físicos leves durante essas pausas pode aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro, fortalecendo a memória e ativando regiões ligadas à criatividade e à resolução de problemas. Não é à toa que muitos estudantes relatam ter ideias brilhantes enquanto estão longe dos livros, no modo difuso. Uma dica prática é começar o dia com os conteúdos mais difíceis, aproveitando os picos naturais de energia e foco que o corpo oferece nas primeiras horas. Ao longo do dia, conforme o foco vai diminuindo, intercalar os momentos de estudo com atividades leves pode preservar a motivação nos estudos e manter o aprendizado eficiente. Isso significa evitar multitarefa, como estudar com o celular ao lado ou com vídeos passando ao fundo, e investir em um ambiente que favoreça a concentração. Um cérebro distraído consome mais energia e aprende menos. Criar uma rotina que respeite esses ritmos mentais é uma forma de potencializar o aprendizado baseado em evidências. Por fim, vale lembrar que o sono desempenha um papel essencial nesse processo todo. Dormir bem, todos os dias, e não apenas no fim de semana, é uma das práticas mais negligenciadas por quem deseja melhorar o desempenho nos estudos. Durante o sono, o cérebro revisita o que foi aprendido, reforça conexões e elimina o que não é útil, otimizando a retenção. Quem alterna bem entre foco e relaxamento mantém uma alimentação saudável, pratica exercícios físicos regularmente e valoriza o sono, colhe os frutos de um cérebro mais preparado para aprender, memorizar e produzir com menos esforço.
E isso nos leva à próxima estratégia prática e eficaz, perfeita para lidar com um dos maiores vilões da rotina de estudos. A procrastinação costuma aparecer de mansinho, vestida de urgências menores, redes sociais ou só mais 5 minutinhos de descanso. De repente, o dia passou e o conteúdo ficou para depois. É aí que entra a técnica Pomodoro, uma das ferramentas mais recomendadas pela neurociência para aumentar a produtividade nos estudos. A lógica é simples, mas poderosa. Dividir o tempo em blocos curtos de foco absoluto, geralmente 25 minutos, seguidos por pausas pequenas, de 5 a 10 minutos. Esse ciclo alternado estimula o cérebro com recompensas frequentes e cria um ritmo de estudo muito mais sustentável. É como treinar a mente com pequenos sprints em vez de exigir uma maratona sem fim. A chave está em eliminar totalmente as distrações durante os minutos de foco. Isso significa desligar notificações, afastar o celular e preparar o ambiente para que o cérebro entre em estado de concentração real. Ao saber que o esforço será breve e que logo virá uma pausa prazerosa, como ouvir uma música, esticar as pernas ou brincar com um pet, a mente se torna mais disposta. A expectativa de recompensa libera dopamina, o neurotransmissor do prazer. E essa química cerebral, associada à disciplina mental, ajuda a vencer a resistência inicial ao estudo. Além disso, treinar o foco em blocos curtos é uma forma prática de fortalecer as conexões neurais envolvidas na atenção e reduzir o impacto da multitarefa. A técnica Pomodoro também favorece o aprendizado ativo. Durante os blocos de estudo, é fundamental ir além da leitura passiva e se envolver com o conteúdo, fazer anotações, esquematizar ideias, explicar o que foi aprendido em voz alta ou até gravar um áudio com os principais pontos. Isso ativa a memória de trabalho e reforça a consolidação da memória de longo prazo, tornando o estudo mais eficiente e significativo. O tempo curto, mais intenso, exige que o aluno esteja presente, evitando a dispersão e promovendo uma aprendizagem baseada em evidências. É um excelente aliado para quem precisa revisar conteúdos, manter constância e evitar a sobrecarga de informação. Outra vantagem do método é a previsibilidade. Ao saber que o ciclo terá início, meio e fim bem definidos, o cérebro se organiza melhor. Isso é essencial para quem estuda para concursos, vestibulares ou realiza longas jornadas acadêmicas. A gestão do tempo se torna mais clara e controlável, reduzindo a ansiedade e aumentando a motivação nos estudos. O ideal é começar com 4 ou 5 ciclos por dia e, aos poucos, ajustar conforme a capacidade de atenção se expande. Intercalar blocos de diferentes matérias também ajuda a manter o interesse e fortalecer diferentes redes neurais envolvidas no raciocínio, leitura, memorização e resolução de problemas. Por fim, é importante entender que usar o Pomodoro não significa robotizar o estudo. Pelo contrário, trata-se de tornar a rotina mais leve e possível. Saber que há um tempo definido para se esforçar e outro para descansar transforma o ato de estudar em algo mais humano e menos punitivo. Com disciplina, pequenas recompensas e pausas estratégicas, a mente aprende a respeitar seus próprios limites e, ao mesmo tempo, a se expandir. É nesse equilíbrio entre intensidade e descanso que nasce a verdadeira produtividade nos estudos. E falando em equilíbrio e planejamento, vem aí uma prática fundamental para evitar um erro muito comum que atrapalha milhares de estudantes. A cena é comum. Na véspera da prova, o estudante tenta absorver todo o conteúdo em uma madrugada de desespero, acreditando que o esforço vai compensar. Só que a neurociência já mostrou que essa abordagem é um dos maiores sabotadores do aprendizado eficiente. Isso porque o cérebro não funciona como um pendrive onde basta salvar a informação. Ele precisa de tempo, repetição e repouso para formar e consolidar as conexões neurais. Aprender é literalmente transformar o cérebro fisicamente, e isso só acontece com prática deliberada e espaçada. Quando deixamos tudo para a última hora, estamos impedindo que esse processo biológico essencial aconteça. Estudar com antecedência ativa uma dinâmica cerebral chamada revisão espaçada, uma das técnicas de estudo mais eficazes já identificadas. A ideia é simples: revisar o conteúdo em intervalos estratégicos, deixando o cérebro esquecer um pouco antes de relembrar. Isso força as conexões neurais a se reforçarem, tornando a memória mais resistente e duradoura. Ao revisar aos poucos, em vez de tentar absorver tudo de uma vez, a memorização se torna mais profunda. Além disso, o estudo distribuído no tempo reduz a ansiedade, melhora o foco e evita a fadiga cognitiva que acontece em sessões longas e desesperadas de estudo. O sono também entra como protagonista nessa equação. Quando estudamos e, em seguida, dormimos bem, o cérebro reorganiza e reensina as informações aprendidas, fortalecendo as redes neurais recém-criadas. É como se a mente, durante a noite, praticasse silenciosamente o que você viu durante o dia. Por isso,
Fazer uma revisão leve antes de dormir é uma das estratégias mais inteligentes para consolidar o conteúdo. É também nesse momento que o cérebro decide o que vale a pena guardar e o que pode descartar. E quanto mais vezes você revisou algo durante a semana, maior a chance de esse algo ser mantido na memória de longo prazo. Além do sono, a neurociência também destaca o papel da alimentação saudável e da atividade física no processo de aprendizagem. Comer alimentos ricos em nutrientes, como frutas, vegetais e castanhas, ajuda a manter o cérebro ativo, melhora a concentração e favorece a estabilidade emocional. Já os exercícios físicos regulares aumentam o fluxo de sangue no cérebro, favorecendo a criação de novos neurônios, um processo conhecido como neurogênese. Tudo isso potencializa a capacidade de memorização, a clareza mental e a disposição para estudar. Ou seja, preparar-se com antecedência não é apenas questão de organização. É uma escolha que protege o cérebro e eleva a qualidade do aprendizado. Deixar para depois pode parecer confortável no curto prazo, mas a conta chega rápido. Estudar com regularidade, espaçar revisões e manter uma rotina de cuidado com o corpo e com a mente são atitudes que constroem uma base sólida de conhecimento. Isso vale tanto para quem está no colégio quanto para quem estuda para concursos, provas profissionais ou se dedica ao aprendizado contínuo no trabalho. Criar uma rotina com propósito, onde cada dia de estudo serve como degrau, faz com que o caminho pareça mais possível e menos estressante. E se você deseja realmente fixar o que aprendeu, há uma prática ainda mais poderosa que se conecta com tudo isso e fecha o ciclo de maneira brilhante. Muita gente acha que está estudando quando está apenas relendo o mesmo trecho várias vezes ou sublinhando frases em cores diferentes. Mas a verdade é que essas estratégias passivas têm pouco efeito na consolidação da memória. A neurociência já comprovou que o cérebro aprende melhor quando é desafiado a lembrar, e não apenas a reconhecer. É aqui que entra a chamada recordação ativa, uma das técnicas de estudo mais eficazes para transformar o aprendizado em conhecimento duradouro. O conceito é simples, mas revolucionário. Depois de estudar um conteúdo, feche o material e tente lembrar com suas próprias palavras o que acabou de aprender. Pode parecer difícil no começo, mas é exatamente isso que fortalece as conexões neurais. Ao tentar lembrar sem olhar, você obriga o cérebro a puxar a informação do fundo da memória, o que ativa um processo chamado recuperação ativa. Essa prática estimula diversas áreas cerebrais, do hipocampo ao córtex pré-frontal, e com o tempo melhora significativamente a retenção. Pode ser feito escrevendo em um caderno, explicando em voz alta ou mesmo ensinando a matéria para alguém. Isso transforma a revisão em uma atividade dinâmica, consciente e muito mais envolvente. É uma forma concreta de evitar ilusões de domínio, aquela falsa sensação de que você sabe algo só porque já leu antes. Recordar, mesmo com esforço, é sinal de que o cérebro está realmente trabalhando. A aplicação dessa técnica pode ser bem prática. Por exemplo, ao terminar um capítulo de história, feche o livro e anote os 5 principais acontecimentos com o máximo de detalhes que conseguir. Ou então grave um áudio se explicando para você mesmo, como se fosse um professor. Depois, compare com o conteúdo original e ajuste o que esqueceu. Repetir esse processo em dias e horários diferentes ativa o mecanismo da revisão espaçada e aprofunda o aprendizado. Além disso, estudar em ambientes variados, às vezes no quarto, às vezes na biblioteca, também ajuda o cérebro a contextualizar o conhecimento, criando diferentes gatilhos de memória. A recordação ativa se conecta profundamente com outros pilares do estudo eficiente. Ela exige foco, disciplina mental e gestão do tempo para ser aplicada com regularidade. Também ajuda a evitar distrações, já que exige atenção total ao que se está tentando lembrar. Quando combinada com técnicas como o Pomodoro, torna-se ainda mais potente. Estude por 25 minutos e use a pausa seguinte para escrever ou falar o que aprendeu. Além disso, revisar o conteúdo de forma ativa antes de dormir ou logo após uma caminhada leve, momento ideal para acessar o modo difuso, pode amplificar a consolidação da memória. A repetição com intenção é o que transforma informação em conhecimento real. No fim das contas, aprender com eficiência não é apenas uma questão de estudar mais, mas de estudar melhor. A recordação ativa nos ensina que o cérebro gosta de ser desafiado, que o esforço tem um papel central no processo de aprendizagem baseada em evidências. Cada tentativa de lembrar sem olhar fortalece a ponte entre o que foi aprendido e o que será retido. Em vez de acumular páginas lidas, acumule momentos de lembrança ativa. Com isso, a memorização se torna mais sólida, o conteúdo mais significativo e o estudo muito mais produtivo. E quando todas essas estratégias se unem, o caminho do conhecimento se abre com mais clareza, leveza e eficácia. E agora me conta, qual dessas 4 estratégias você sentiu que precisa aplicar com mais urgência na sua rotina de estudos? Deixa nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelos mesmos desafios.
Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos com técnicas comprovadas que podem transformar sua forma de estudar, pensar e se organizar. E se quiser continuar aprendendo como dominar sua mente e estudar com mais eficiência, assista agora ao vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai complementar tudo o que você viu aqui e te levar ainda mais longe.